É difícil de acreditar, e eu não sei qual é a sua reação, que a chamada guerra entre Rússia e Ucrânia ainda esteja acontecendo. Já estamos entrando no 5º ano, né? Quer dizer, se você fosse apostar lá no começo do conflito, teria imaginado que isso duraria 5 anos, Daniel Davis. Não, nem chance. Na verdade, eu acho que o primeiro ano e meio foi mais ou menos como se podia esperar. Depois que o lado ucraniano tentou aquela grande ofensiva no verão de 2023 e ela fracassou e a Rússia voltou a atacar, eu pensei, talvez mais um ano, e só. Porque eles já tinham gasto toda a força ofensiva. O lado ucraniano, quero dizer. Eles não tinham mais capacidade de ataque. Então agora é defensiva, e não dá para vencer uma guerra só na defensiva. Mas eles resistiram. Os drones, claro, foram um dos principais motivos para desacelerar o lado russo. Mas também porque os russos têm sido extremamente cautelosos, evitam correr riscos e não aproveitaram a vantagem que têm. Eles não tentaram uma ofensiva em grande escala que pudesse romper as linhas mais frágeis, e há muitos pontos onde essas linhas são bem finas. Existem muitas teorias sobre por que eles não fizeram isso, mas o fato é que não fizeram, e a guerra continua. E eu acho que, como você está sugerindo, tem havido ataques cada vez mais profundos do Ocidente, da Ucrânia, dentro da Rússia. Aparentemente, houve um míssil britânico Storm Shadow durante a noite. E os comentários do Putin, hoje de manhã, foram de que ele está, segundo a imprensa, dizendo publicamente, e ele realmente disse isso em voz alta, que agora a OTAN está intervindo diretamente e lutando em nome da Ucrânia nessa guerra. E que talvez eles precisem tomar medidas apropriadas. Eu acho que a gente não deve simplesmente descartar essa afirmação, especialmente se ela vier acompanhada de ações. Eu estou preocupado com isso, sinceramente. Certo. E nessa situação específica, quais seriam as ações adequadas? Ou o que você acha que o Putin tem em mente quando faz essas declarações? Porque, do ponto de vista militar, eu tenho que observar o seguinte: se já estamos há 5 anos nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, e tudo bem, a Ucrânia conta com muito armamento vindo do Ocidente, mas sem nenhum progresso realmente visível, se eu puder ser um pouco crítico sobre o que entendo dessa situação, como, em nome de Deus, eles poderiam enfrentar a OTAN? Bom, tem algumas coisas que não são muito bem compreendidas, e algumas pessoas nem sequer reconhecem isso, mas quando a gente olha o que foi divulgado pela mídia russa, pela mídia ucraniana e pela americana, além das informações liberadas por fontes de inteligência, dá para ver que os russos, especialmente em 2023, aumentaram muito a capacidade da indústria de defesa. Eles começaram a produzir em grande escala drones, mísseis, mais peças de artilharia, mais projéteis e por aí vai. E aí, quando a gente observa quantos eles realmente usaram na linha de frente, dá para entender porque eu digo que eles ainda não pressionaram de verdade nas frentes de combate. Eles não lançaram uma grande ofensiva, mas a capacidade de produção deles continuou crescendo. Todos os principais sistemas de armas, sejam os mísseis Kinzhal, os KH-101, agora os mísseis Iskander, e claro, todas as categorias de drones, eles vêm acumulando tudo isso. Porque, segundo o que me dizem há anos, do lado russo, eles acreditam que vai acabar acontecendo uma guerra entre os Estados Unidos e a OTAN. E dizem isso porque a própria OTAN vem afirmando que haverá uma guerra com a Rússia até 2030. Então, na prática, a Rússia estava se preparando. Enquanto isso, a OTAN não estava. Então, quando a gente olha para os estoques de armas, e estamos falando de armas ofensivas e defensivas, os nossos têm diminuído a cada ano, enquanto os dos russos aumentaram. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o que a Rússia tem sinalizado recentemente, e que alguns até têm dito abertamente em público, é o seguinte. Eles dizem, olha, está na hora de levar essa luta até as pessoas que estão apoiando essa guerra. E isso significa, as organizações e as fábricas ocidentais, onde são feitos esses drones,
onde são produzidos os motores de foguete, onde existe qualquer envolvimento na oferta de capacidades para o lado ucraniano contra a Rússia, para matar soldados russos. Eles dizem que chegou a hora de revidar contra eles. E pode ser que o Putin esteja sob muita pressão interna, aliás, por não ter feito essas coisas. E agora talvez ele esteja, por causa desses grandes acontecimentos. O lado ucraniano atacou São Petersburgo durante um grande evento econômico, e isso deixou o Putin em uma situação embaraçosa. Depois, eles começaram a atacar Moscou. O Zelensky tem zombado do Putin abertamente. Ontem mesmo disse que Moscou vai queimar, fazendo ameaças. E as pessoas do lado russo estão perguntando: quem é o mais forte aqui? Você vai fazer alguma coisa ou não? Isso pode, ironicamente, levar a Rússia a atacar a Europa Ocidental. E eu nem preciso te lembrar o que o artigo 5 pode significar. Sim, isso significa que a gente estaria envolvido nesse movimento. Muito provavelmente seria a Terceira Guerra Mundial, uma perspectiva assustadora. Mas e o cessar-fogo que está sendo discutido? Eu sei que os ucranianos acham que o Conselho de Segurança da ONU precisa adotar uma resolução por um cessar-fogo total e incondicional. Mas os russos estão abertos a discutir um cessar-fogo e talvez uma resolução ao longo da linha de frente de fato? O que significaria ter que ceder o território que a Rússia já ocupou? Quer dizer, se esse for o ponto de partida das negociações, quanto mais a Rússia realmente quer para considerar esse conflito encerrado e resolvido? A Rússia tem sido bem clara desde o começo disso tudo, mas especialmente desde junho de 2024. Para eles, são as 4 regiões que anexaram em 2022: Zaporísia, Kherson, Luhansk e Donetsk. E isso inclui grandes partes, principalmente das 2 províncias do sul, que eles ainda não conseguiram tomar. Eles dizem algo como: assim que vocês se retirarem dessas áreas e forem embora, a gente vai lá, assume o controle, e aí sim podemos começar a conversar. Mas a verdade é que a Rússia nunca mudou de posição. Eles não pretendem recuar. Eles não vão começar pela linha atual de contato, porque disseram, e, gostemos ou não, isso não muda nada, que escreveram na própria Constituição que aquelas 4 regiões são territórios russos. E que não podem simplesmente abrir mão disso, e não vão fazer isso. O Zelensky tem insistido muito para que a linha atual de contato vire na prática fronteira, e que as conversas comecem a partir daí. Mas a Rússia responde: pode falar o dia inteiro, isso nem está em discussão pra gente. Então, essa é uma narrativa ocidental e ucraniana. Não é algo que os russos estejam sequer considerando, pelo menos não publicamente. Não sei porquê, mas me parece que dá para traçar alguns paralelos entre aquele conflito e, claro, a situação atual entre o Irã e os Estados Unidos. Acho que eu devia ter perguntado logo no começo. O Estreito de Hormuz está aberto agora, Daniel Davis? Porque parece que isso muda a cada poucos minutos. E eu já perdi a noção. Eu literalmente conferi agora há pouco, antes de entrarmos no ar, para ver o que alguns desses rastreadores estão mostrando. E os números sobem e descem o tempo todo. 2 dias atrás, mesmo com fontes aqui no Ocidente dizendo que o petróleo estava jorrando, 5 petroleiros saíram naquele dia. Então, não dá para dizer que estava jorrando, né? Mas hoje de manhã, nas últimas 24 horas, medidas no nosso horário, o número subiu para quase 1/3 do normal. Isso é uma melhora bem significativa em relação ao que estava, algo em torno de 30 e poucos navios. Antes da guerra, o normal era entre 100 e 130. Pelo que parece, agora está na casa dos 30 nas últimas 24 horas, o que é um sinal positivo. O Departamento do Tesouro emitiu isenções de sanções, então vários petroleiros com bandeira iraniana, que atendem aos clientes deles, já começaram a sair. Mas eu deixo aqui um alerta. Tem gente dizendo que a gente já está quase voltando aos níveis de antes da guerra. Isso não é verdade. O que você está vendo, inclusive esses 30,
São coisas que ficaram ali, paradas no Golfo esse tempo todo, nesses 3 ou 4 meses, e agora estão aparecendo. O petróleo nos países produtores, esse sim está só começando agora a tentar voltar a funcionar. A gente nem sabe ainda como isso vai acontecer. É o que chamam de petróleo fechado. Eles estão começando esse processo para ver se vão conseguir produzir. E nem podem começar a produzir de fato até tirarem todos aqueles navios-tanque de lá e colocarem novos, vazios, porque ainda não tem onde armazenar o petróleo. Então agora, não importa tanto se o Golfo está aberto ou não. O que realmente importa é quanto petróleo e gás conseguem sair de lá. E isso ainda vai demorar bastante. Olha, um ponto preocupante nessa reabertura do Estreito de Hormuz, na minha opinião, é que os iranianos estão exigindo um aviso prévio de 48 horas para atravessar o estreito. Além disso, os navios teriam que adquirir um seguro iraniano, que por enquanto não é uma exigência legal, mas é uma taxa que por enquanto vai ser dispensada. Só que no fim das contas, me parece que eles vão começar a cobrar pedágio para passar pelo Estreito de Hormuz. E aí o Estreito de Hormuz deixa de ser uma via marítima internacional com livre passagem de navios. Daniel Davis, essa aí não dá para colocar na coluna das vitórias. Olha, não. O presidente Trump disse categoricamente, foi há uns 3 dias, acho, num post no Truth Social, o Irã não vai cobrar taxa pelos 60 dias, e o Irã não vai cobrar taxa depois dos 60 dias. Foi isso que ele disse. Mas não é isso que está no memorando de entendimento. O que está no documento que ele assinou é que o Irã não vai cobrar taxa, e essa palavra somente está no texto, somente por 60 dias. E depois diz que eles vão trabalhar, que Omã e Irã vão definir a parte administrativa depois disso, em conversas com outros países do Conselho de Cooperação do Golfo. A gente nem aparece no texto. A gente nem faz parte dessa discussão. E o Ministério das Relações Exteriores do Irã, ontem, e acho que o Galibaf também foi ao Omã ontem, teve uma reunião bem pública, e eles estão discutindo como vão administrar o crescimento depois desses 60 dias. Então, neste momento, está bem claro que a tendência é eles assumirem o controle e que vão cobrar uma taxa de acordo com o que estão dizendo abertamente. Bom, eu já tinha notado desde o começo que nem o Hezbollah, nem Israel, nem o Líbano são signatários desse memorando de entendimento. Mesmo assim, o documento trata de questões que estão acontecendo no Líbano. E claramente temos os israelenses atirando no Hezbollah e o Hezbollah atirando nos israelenses. E eu fico aqui, coçando a cabeça, pensando, como diabos a gente pode obrigar Israel a cumprir qualquer coisa se eles nem fazem parte do acordo? Então, Brian, vou te dizer, para mim esse é um dos maiores e menos reconhecidos fracassos de todo esse processo diplomático. A gente tinha uma guerra de 3 lados, Estados Unidos, Israel e Irã, e acabou fazendo um memorando negociado entre 2 lados, sem nem incluir o terceiro. E não só deixamos Israel de fora, como, segundo as reportagens publicadas, eles nem sabiam dos termos do acordo, até ele se tornar público. Agora estamos exigindo que eles cumpram algo que nós mesmos acertamos, sem que tivessem participado da conversa. E olha, eu já disse várias vezes aqui, eu tenho muitos problemas com algumas das ações e decisões das forças de defesa de Israel. Mas, cara, se você nem inclui eles no processo, como é que pode esperar que sigam o que você diz, quando o lado israelense está dizendo com todas as letras que isso é uma questão direta de segurança nacional para o país? Não tem a menor chance. Estamos falando de Israel Katz, o ministro da Defesa, e de Benjamin Netanyahu. Na verdade, até o Naftali Bennett, que quer ser o próximo primeiro-ministro, criticou os dois por não estarem sendo duros o bastante agora. Então, o único debate do lado israelense é sobre o quanto eles vão intensificar a ação. Não se vão continuar lutando no Líbano. E eu sinceramente não sei como resolver esse impasse, porque não vejo nenhuma chance disso dar certo a curto prazo nesse memorando de entendimento.
E antes de encerrar esse assunto, Daniel Davis, o Irã diz que parte dos seus ativos congelados foi liberada. E há quem especule que os 6 bilhões de dólares que o Qatar está segurando também possam ser liberados. Mas o J.D. Vance disse: calma, calma, calma. Eles só podem comprar comida, remédios e coisas do tipo com esse dinheiro. Na minha visão, dinheiro é fungível. No fim das contas, tudo vai parar no mesmo grande montante. Então, se você separa alguns bilhões de dólares que eles só podem usar para ajuda humanitária, isso simplesmente libera o restante do dinheiro que eles gastariam com isso dentro do próprio país para comprar o que quiserem, inclusive apoiar rebeldes do Hezbollah, comprar mísseis, armas e por aí vai. Isso acaba dando a eles uma oportunidade de reconstruir o poder militar, não é? Olha, eu acho que é o seguinte: as taxas provavelmente vão acabar fazendo isso mesmo. E, de novo, não vamos esquecer aquele fundo de investimento para reconstrução de 300 bilhões de dólares. Isso é algo separado do que você está mencionando aí. Mas eu acho que tudo isso é só uma narrativa para tentar acalmar muita gente nos Estados Unidos que está completamente inconformada com a ideia de que a gente vai, sabe, dar alguma coisa pro lado iraniano. O que, claro, não é o caso. O dinheiro é deles. A gente só está descongelando. Mas veja, é isso que a vice-presidente está dizendo. Só que os iranianos, hoje de manhã, disseram: do que vocês estão falando? A gente não concordou com nada disso. E dá para perceber até quando isso foi comentado. Muita gente dizia: pois é, o Mike Waltz estava na TV ontem à noite, perguntaram para ele sobre isso. E ele respondeu: olha, essa é uma ótima ideia. Foi o Jared Kushner que teve essa ideia. E ótimo, você conversa com o Qatar. Mas se você não conseguir o apoio imediato do lado iraniano, e eles não tiverem algum tipo de acordo para fazer isso, eu não consigo imaginar que eles vão aceitar que você dite. Foi essa palavra que o Mike Waltz usou ontem. Dite para o Irã como eles vão gastar o dinheiro deles e onde vão comprar as coisas. Isso parece que é insistir no caminho errado. Eu também não vejo como isso vai dar certo. Olha, eu não entendo como seria possível rastrear todo esse dinheiro e realmente saber, no fim das contas, onde ele está sendo gasto. Eles conseguiram driblar as sanções do petróleo, continuando a vender petróleo para a China durante todo esse processo. Enfim. E por último, acho que a gente precisa reconhecer que não há nenhum acordo real sobre o material nuclear que está lá. Alguns disseram que eles iam permitir que inspetores internacionais voltassem. Parecia algo achievable. Mas aí no dia seguinte os iranianos voltam e dizem: não, nunca é isso. Na verdade, eles disseram depois da reunião, logo depois desse período de 18 horas em que o J.D. Vance estava fazendo aquelas declarações, que um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã veio a público e disse: discutimos a questão nuclear, apresentamos nossa posição, eles apresentaram a deles, mas não houve negociações. Isso não vai acontecer até que essas outras questões, esses 5 parágrafos aqui sobre o Irã, o alívio das sanções, os fundos congelados, a abertura do estreito e tudo mais, sejam resolvidas. Quando isso estiver acertado, aí sim vamos começar esse processo. E então nós anunciamos que havia um acordo sobre esse ponto que você acabou de mencionar. Mas o lado iraniano disse: não, não há. Então a gente continua vendo muito disso. Bastante coisa. E isso já vem acontecendo há um bom tempo. Daniel Davis, Deep Dive. Procure o podcast em qualquer plataforma onde você ouve seus podcasts. Muito bom, Daniel. Agradeço por ter vindo ao programa para conversar sobre isso e vamos torcer para que até a semana que vem apareçam boas notícias. Vamos manter a esperança de qualquer forma. Se cuida, meu amigo. Se cuida. Take care, my friend. Take care.